Na pequena cidade de São Roque, interior de São Paulo, vivia uma família conhecida por sua fé e retidão. O patriarca Ezequiel Antunes, um homem de quase 70 anos, era aposentado como funcionário público e um fiel seguidor da Congregação Cristã do Brasil. Desde jovem, Ezequiel aprendeu que a vida deveria ser conduzida com disciplina, temor a Deus e respeito às doutrinas. Sua esposa, Dona Eleonor, compartilhava da mesma fé e juntos construíram um lar sólido, onde a oração era a base de tudo. Eles eram um casal exemplar dentro da igreja, conhecidos por sua generosidade e pela rigidez com que seguiam os ensinamentos bíblicos. Nada entrava naquela casa sem antes passar pelo crivo da moral cristã. Música mundana, jamais. Bebida alcoólica, nem pensar. Festas, só as promovidas pela Irmandade. Para muitos, aquela família era um exemplo de vida cristã próspera e reta. Ezequiel e Eleonor tiveram 2 filhos, o mais velho Osvaldo e o caçula Davi. Desde pequenos, os 2 garotos tomaram caminhos completamente opostos. Davi sempre foi um menino de oração, apaixonado pela igreja. Cresceu vendo o pai e a mãe orando de madrugada, jejuando e clamando por proteção. Desde cedo aprendeu a tocar hinos no órgão da igreja e a se vestir de forma simples e recatada como era esperado dos homens de Deus. Seu maior desejo era um dia ser um ancião respeitado dentro da congregação, assim como seu pai. Já Osvaldo parecia ter nascido com um espírito de rebeldia. Desde adolescente rejeitava tudo que a família pregava. Ria dos cultos, se recusava a orar e sempre arrumava confusão. Aos 13 anos foi flagrado fumando pela primeira vez. Aos 15 bebia escondido. Aos 17 já usava drogas e desaparecia por dias. Apesar de tudo, os pais nunca desistiram de tentar trazê-lo de volta. Ezequiel e Eleonor oravam constantemente por ele, jejuavam e até levavam lenços ungidos para colocar debaixo do travesseiro do filho, acreditando que aquilo poderia trazer a libertação. O amor que tinham por Osvaldo era incondicional. Por mais que Davi fosse o filho exemplar, ele sempre teve que dividir a atenção dos pais com o irmão problemático. O mais novo nunca reclamou. Pelo contrário, muitas vezes tentava ajudar Osvaldo a sair da vida errada, mas tudo que recebia em troca era desprezo. Osvaldo zombava da fé do irmão, dizia que ele era um frouxo e que nunca sairia da saia do pai. O tempo passou. Osvaldo se tornou um homem adulto e sua rebeldia se aprofundou. Foi expulso de casa algumas vezes, mas sempre voltava arrependido, prometendo mudar. Ezequiel o aceitava de volta, acreditando que Deus ainda poderia fazer uma obra em sua vida. Mas a cada retorno, Osvaldo estava mais perdido. Não era mais só álcool e drogas, agora ele havia se envolvido com algo muito pior. Certa noite, Davi entrou no quarto do irmão e encontrou livros estranhos. Eram grimórios, escritos antigos sobre magia, alguns deles em latim, outros em idiomas que ele nem reconhecia. Havia velas pretas queimadas, símbolos desenhados na parede e um cheiro forte de incenso. Foi naquele momento que Davi percebeu que seu irmão havia se aprofundado na bruxaria e magia negra. Ao confrontá-lo, Osvaldo apenas riu e disse: "Você não entende nada, moleque. Enquanto você perde seu tempo ajoelhado, eu estou aprendendo a ter poder de verdade." Davi se arrepiou. Ele sabia que aquilo era coisa séria. A Bíblia alertava contra o ocultismo e contra aqueles que se entregavam às trevas. Tentou contar para o pai, mas Ezequiel, já velho e cansado, preferiu ignorar. Ele ainda pode mudar, Davi. Deus tem um propósito na vida dele. Mas os anos se passaram e a mudança nunca veio. Quando Dona Eleonor faleceu, vítima de um infarto fulminante, a família começou a desmoronar de vez. A perda da mãe abalou Ezequiel profundamente. O homem, antes tão firme, começou a definhar aos poucos. Davi assumiu a responsabilidade de cuidar do pai, enquanto Osvaldo apenas aparecia para pedir dinheiro. Ele já não trabalhava, vivia de golpes, esquemas e, segundo boatos, vendia trabalhos para pessoas desesperadas. Com o tempo, as visitas foram ficando mais raras e Ezequiel já não via o filho mais velho há meses, até que a morte chegou para buscar o velho patriarca. Era uma noite fria quando Davi encontrou o corpo do pai na poltrona da sala, a Bíblia ainda aberta em seu colo. Ezequiel havia partido em silêncio, como se estivesse dormindo. A notícia se espalhou rápido. Os irmãos se reencontraram no velório, mas não houve abraço, nem lágrimas compartilhadas. Osvaldo não parecia triste. Pelo contrário,
Sua expressão era de impaciência, como se quisesse resolver logo o que realmente importava, a herança. O enterro foi discreto, como Ezequiel teria desejado. Apenas alguns irmãos da igreja estavam presentes, junto de familiares distantes. Durante a despedida, Davi permaneceu o tempo todo ao lado do caixão, segurando a mão do pai uma última vez. Já Osvaldo, distante, apenas observava com um olhar frio, calculista. A casa da família era grande, bem localizada e valia uma pequena fortuna. Osvaldo deixou claro que queria sua parte, mas o testamento revelou algo que ele não esperava. Dias depois veio a reunião com o advogado para a leitura do testamento. E foi ali, naquele escritório abafado, diante de uma pilha de papéis, que Osvaldo sentiu o sangue ferver. O pai havia deixado tudo para Davi, a casa da família, o dinheiro guardado, até os objetos de valor. Tudo estava no nome do caçula. Osvaldo não recebeu nada. Naquele momento, um ódio profundo tomou conta dele. Seu desprezo pelo irmão mais novo cresceu a níveis incontroláveis. Não era justo. Nunca foi justo. Ele sempre foi tratado como um caso perdido. Sempre teve que ouvir pregações. Sempre teve que suportar a falsa piedade da família. Agora, até na morte, seu pai havia escolhido Davi como o filho favorito. Mas Osvaldo já sabia exatamente o que precisava fazer. Davi viu o ódio nos olhos de Osvaldo. A fúria do irmão era evidente, como um animal enjaulado pronto para atacar. Sabia que a decisão do pai havia sido um golpe pesado, mas ainda assim, em um ato de bondade, ou talvez ingenuidade, tentou estender a mão. Chamou Osvaldo para morar com ele. Disse que não queria vê-lo sem rumo, que seria bom para que não ficasse sozinho. Mas Osvaldo apenas soltou uma risada seca e venenosa. Seus olhos escurecidos pelo rancor fitaram o irmão com desprezo. Essa casa sempre foi minha, e será minha de novo, custe o que custar. Depois disso, sumiu por semanas. Ninguém sabia onde estava, nem o que fazia. Mas Osvaldo estava longe de ficar parado. Seu ódio pelo irmão crescia a cada dia, como um tumor maligno consumindo sua alma. Ele precisava de uma solução definitiva. Foi então que começou a buscar conhecimento mais profundo, se envolvendo com bruxos mais poderosos do que jamais havia encontrado. Entrou em contato com praticantes antigos, ocultistas experientes, homens e mulheres que realizavam rituais há gerações. Queria aprender o feitiço definitivo, mas algo estranho aconteceu. Ao contar sobre sua intenção, ao revelar o nome da vítima, todos os bruxos recusaram, um por um. Não fazemos isso, Osvaldo. Isso é loucura. Seu irmão é intocável. Isso pode trazer consequências irreversíveis. O preço será alto demais. Osvaldo ouviu as mesmas respostas repetidas vezes. Nenhum deles queria se envolver, nenhum deles queria ajudá-lo a destruir Davi, e isso o enfureceu ainda mais. Se ninguém o ajudaria, então faria sozinho, e para isso precisava dos ossos do próprio pai. Foi então que deu início ao plano. Primeiro fez amizade com o guarda do cemitério. Aquele homem sujo, viciado em cachaça e cigarro, não se importava com nada além do próprio bolso. Bastou um maço gordo de dinheiro para convencê-lo a fingir que não viu nada naquela noite. Depois, chamou um velho amigo do passado, alguém tão perdido quanto ele, alguém disposto a qualquer coisa por um punhado de dinheiro. Na calada da noite, os dois seguiram para o cemitério. As pás rasgaram a terra fofa, enquanto a lua cheia iluminava o túmulo de Ezequiel. O suor escorria pelos rostos, o ar carregado de um cheiro podre, de morte e pecado. Quando finalmente atingiram o caixão, Osvaldo sentiu o coração acelerar. Com as mãos trêmulas, retirou a tampa de madeira, revelando o que restava do pai. O corpo já estava em decomposição, os ossos começavam a se destacar da carne enegrecida. Era isso que ele queria. Osvaldo agarrou o crânio com as duas mãos e o ergueu à altura do rosto. Observou os restos da mandíbula, os buracos escuros onde um dia houve olhos, e então sussurrou: "Aquela casa será minha, custe o que custar, seu lixo." O amigo que o acompanhava se afastou, horrorizado. Aquela cena era errada, algo ali estava errado. Mas Osvaldo não ligou. Pegou mais alguns ossos e, satisfeito, cobriu o buraco novamente. O corpo do pai já não tinha valor para ele. Apenas os restos que serviriam para a magia. Naquela madrugada de sexta-feira, voltou para sua casa e começou os preparativos. Seria o maior trabalho de magia negra que já havia feito. Um feitiço tão poderoso que tiraria Davi de seu caminho para sempre.
As velas foram acesas, os símbolos riscados no chão, o sangue de animais sacrificado para abrir os portais do inferno. E tudo isso enquanto Davi, em algum outro lugar da cidade, se ajoelhava diante de Deus, orando pelo irmão perdido. Davi não sabia, mas naquele período de sua vida, conheceu alguém especial, Milene. Uma jovem fiel da igreja, doce, dedicada, que logo se tornou sua namorada. Ele estava feliz, e mesmo diante da maldade de Osvaldo, seu coração continuava puro. Quase todas as madrugadas, Davi se ajoelhava e orava, clamando a Deus para fazer uma grande obra na vida do irmão. Ele jamais poderia imaginar que, enquanto intercedia pela alma de Osvaldo, o próprio irmão já havia selado um pacto com algo muito mais sombrio, e que as consequências estavam prestes a se manifestar. A floresta era densa, sufocante. O cheiro de terra molhada se misturava ao odor de folhas podres, e a única iluminação vinha da luz pálida da lua que conseguia atravessar a copa das árvores. A trilha era quase inexistente, tomada pelo mato, mas Osvaldo conhecia o caminho. O barulho da cachoeira próxima tornava o ambiente ainda mais isolado, afastando qualquer som da cidade. Ele queria um lugar onde ninguém pudesse vê-lo, onde ninguém pudesse interromper o que estava prestes a fazer. Carregava o saco de pano nos ombros, sentindo o peso dos ossos dentro dele. Cada passo que dava parecia aumentar o peso daquela carga, mas não era culpa dos ossos. Era a consciência do que estava prestes a fazer. Mas não havia volta. Ele já tinha ido longe demais. Quando chegou à clareira perto da cachoeira, parou. O chão era de terra batida, cercado por pedras cobertas de musgo. O local parecia ideal. Frio, úmido, isolado. Perfeito para o que ele precisava. Osvaldo colocou o saco no chão com cuidado e começou a preparar o ritual. Pegou um punhado de carvão moído e desenhou no solo um círculo largo, reforçando as linhas com um pó escuro que trazia consigo. Uma mistura de cinzas humanas e ervas secas preparadas por ele mesmo dias antes. Nos 4 cantos do círculo fincou velas negras, que acendeu com mãos trêmulas. As chamas tremulavam, como se o vento tentasse apagá-las. Mas o vento não estava forte, era outra coisa. A tensão no ar era quase palpável. O cheiro da mata havia mudado. Algo podre parecia misturar-se ao aroma de folhas úmidas. Osvaldo se ajoelhou, abriu o saco de pano e retirou os ossos um por um. O crânio veio primeiro. Ele o colocou no centro do círculo, posicionando-o de frente para si. Depois, espalhou os outros restos da melhor maneira possível. Alguns ainda estavam sujos de terra e pedaços de tecido apodrecido. Mas nada disso importava. O que importava era o que ele faria com eles. Puxou do bolso um pequeno frasco de vidro. Dentro, um líquido escuro e espesso, com um cheiro forte de ferro e ervas queimadas. Sangue misturado com óleos rituais. Ele abriu o frasco e despejou um pouco sobre os ossos, sentindo o cheiro subir no ar. Em seguida, retirou um pequeno punhal de cabo de madeira e passou a lâmina afiada sobre a palma da mão. O corte foi preciso, e o sangue escorreu quente, pingando sobre o crânio. "Eu te chamo", murmurou a voz rouca, quase trêmula. "Você não pode descansar enquanto minha alma for atormentada. Você não pode dormir enquanto minha herança me for negada." O vento soprou de novo, dessa vez mais forte. As velas tremularam violentamente, mas não se apagaram. Osvaldo fechou os olhos e começou a recitar as palavras que havia memorizado. Eram sílabas ásperas, antigas, carregadas de um significado que ele mal compreendia. Palavras que não deveriam ser ditas. A temperatura caiu bruscamente. Osvaldo sentiu a pele arrepiar, o coração acelerar. Mas continuou. Ele sabia que não podia parar no meio do ritual. Então aconteceu. O som da cachoeira pareceu desaparecer. O silêncio tomou conta da mata, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. O cheiro de podre se intensificou, enjoativo, quase insuportável. E então, um estalo. Osvaldo abriu os olhos a tempo de ver algo estranho. O crânio, que estava imóvel no centro do círculo, girou sozinho alguns centímetros. Foi um movimento sutil, mas impossível de ignorar. Osvaldo sentiu o coração acelerar. Sua respiração ficou pesada. Ele não estava mais sozinho ali. "Você está aqui", murmurou, olhando para os ossos. A resposta veio em forma de um som baixo, quase um sussurro. Mas o som não vinha da floresta. Vinha de dentro do círculo. Osvaldo engoliu seco. Sentia o peito apertar, o ar ficando cada vez mais denso. Uma presença invisível se manifestava ali. Algo que ele não podia ver.
mas que sabia estar presente. O peso daquela coisa era esmagador, como se uma mão invisível apertasse seus ombros. Ele havia conseguido. Havia chamado algo de volta. Mas agora, a dúvida começou a rastejar por sua mente. Será que havia chamado o espírito certo? O frio da floresta não era mais natural. Não era apenas a brisa da noite, tampouco a umidade da mata fechada. Era um frio que vinha de dentro da terra, que invadia os ossos como se algo ali estivesse sendo arrancado à força do fundo do inferno. Osvaldo sentia a presença ao seu redor, cada vez mais pesada, cada vez mais sufocante. O círculo que ele traçou no chão parecia tremer levemente, como se o próprio solo pulsasse. Então, a voz ecoou, baixa, profunda, arrastada. Não foi ouvida pelos ouvidos. Foi sentida dentro da mente. Eu conheço o nome dele. Davi? Osvaldo congelou. A entidade falava devagar, com uma calma sombria que dava a sensação de que o tempo ali dentro havia parado. Ele carrega o sangue daquele que está acima. Filho do homem da luz, protegido, escolhido. O vento soprou tão forte que uma das velas apagou de imediato. O círculo tremeu. Osvaldo, de joelhos diante dos ossos do pai, respondeu com a voz rouca, quase sem fôlego. Eu quero ele fora do meu caminho. Eu quero a casa. Aquela casa é minha. A presença riu. Uma risada seca, profunda, que parecia ecoar por entre as árvores, atravessando os galhos e reverberando dentro do crânio que jazia no centro do círculo. Tirá-lo do caminho não será fácil. Há mãos sobre ele. Há olhos que o vigiam enquanto dorme. O seu irmão não é como você. Ele está marcado. O silêncio caiu mais uma vez. Osvaldo sentiu o suor escorrer pelas costas, gelado. Sabia que o que havia invocado era algo real. Não era encenação, não era ritual de curiosidade. Era pacto, era contrato. A voz veio novamente, agora mais direta, mais firme. E o que você vai me dar? Em troca? Osvaldo hesitou. Sentiu a garganta secar. O ar parecia rarefeito dentro do círculo. Por alguns segundos pensou em fugir, em apagar tudo e voltar correndo para casa. Mas a ambição era maior. A inveja corroía como ácido. Ele via o irmão vivendo em paz, amando, orando, prosperando. E isso o envenenava por dentro. Respirou fundo e respondeu. Minha alma. O som parou. O vento cessou. As árvores ficaram imóveis. Daqui 70 anos, continuou Osvaldo com a voz firme, mesmo tremendo por dentro. Quando minha vida terminar, você pode levar o que quiser. Minha alma é tua, desde que aquela casa seja minha, desde que Davi seja retirado do caminho. A risada voltou, mais alta, mais cruel. 70 anos? Você pensa que tem tanto tempo assim? O círculo se iluminou por uma chama azulada que saiu do chão por entre os ossos. Osvaldo viu o crânio do pai começar a rachar, como se por dentro algo se mexesse. A terra tremia levemente sob os joelhos dele, e o cheiro de carne queimada invadiu o ar. A partir de agora, sua casa estará marcada, sussurrou a entidade. E ele, Davi, não terá paz. Osvaldo arregalou os olhos. Ele não sabia exatamente o que aquilo significava, mas entendeu que o pacto havia sido aceito. Algo havia se libertado naquela floresta, algo que ele não podia mais controlar. A escuridão se adensou ao redor. As velas apagaram ao mesmo tempo, como se alguém tivesse soprado todas de uma só vez. E então, o silêncio. Absoluto. A floresta voltou ao seu estado natural. Mas o lugar já não era o mesmo. E Osvaldo também não. Osvaldo saiu da clareira cambaleando, suado, sujo e com o corpo ainda tremendo por dentro. A floresta parecia mais escura do que quando ele entrou, como se soubesse do que havia acontecido ali dentro. Cada passo era pesado, como se alguma coisa invisível estivesse pendurada em suas costas. O pacto havia sido feito, mas aquela frase dita pela entidade martelava em sua mente sem parar. 70 anos. Você pensa que tem tanto tempo assim? As palavras ecoavam como uma sentença, como se aquele acordo tivesse um detalhe escondido, algo que ele não havia percebido no calor da ambição. Quando finalmente chegou ao carro, estacionado na beira da trilha, respirou fundo. Abriu a porta, sentou no banco do motorista e encarou o retrovisor. O próprio reflexo parecia estranho, como se tivesse algo errado em seus olhos. Ligou o carro e começou a dirigir lentamente pela estrada de terra até alcançar o asfalto da rodovia.
O relógio marcava quase 3 da manhã. O caminho até sua casa seguia silencioso, com poucos veículos à vista. A madrugada era densa e silenciosa, e o som dos pneus rodando na pista parecia mais alto que o normal. A escuridão da estrada era quebrada apenas pelos faróis e luzes esparsas de emergência de viaturas paradas mais à frente. Foi então que Osvaldo percebeu: o trânsito estava parando. Reduziu a velocidade, vendo que carros e caminhões estavam imóveis na rodovia Raposo Tavares. Um acidente parecia ter acontecido quilômetros adiante, e os motoristas começaram a se enfileirar, esperando instruções da polícia rodoviária. Osvaldo pisou levemente no freio, deixou o carro deslizar até parar completamente e ficou ali, olhando os piscas da carreta à sua frente. E foi quando tudo aconteceu, de forma brutal e definitiva. Um estrondo, um clarão, um impacto tão violento que o mundo pareceu explodir em segundos. Segundo testemunhas que estavam próximas ao local, a primeira carreta e o carro de Osvaldo estavam parados no congestionamento causado por um acidente ocorrido cerca de 7 quilômetros à frente. O motorista de uma segunda carreta, provavelmente com sono ou distraído, não conseguiu frear a tempo. Atingiu o carro de Osvaldo em cheio, a mais de 90 km por hora. O veículo ficou irreconhecível, completamente destruído. Os bombeiros que chegaram logo depois não puderam fazer nada. O corpo de Osvaldo estava em pedaços. A morte foi instantânea. E o mais estranho, conforme relatos dos profissionais que atenderam à ocorrência, foi que o impacto não parecia ter sido causado apenas por metal e velocidade. Algo ali era diferente. O enterro aconteceu 2 dias depois. O caixão foi lacrado por ordens diretas do IML. Davi, ao ver a urna sendo enterrada, manteve-se em silêncio. Ele havia recebido uma carta anônima em sua caixa de correio, escrita à mão, sem envelope, com detalhes de tudo que seu irmão havia feito naquela madrugada. A floresta, os ossos do pai, o pacto. A caligrafia era instável, como se a pessoa estivesse com as mãos trêmulas. Mas não havia assinatura, ninguém sabia quem havia escrito. Davi não conseguia entender como alguém sabia de tudo aquilo. Ele leu a carta diversas vezes, tentando achar um erro, um sinal, algo que indicasse que era apenas uma brincadeira de mau gosto. Mas tudo fazia sentido. Osvaldo sempre carregou aquela raiva, aquela inveja cega. E agora estava morto. E pior, sem chance de se arrepender. Davi, mesmo sem querer, sabia dentro de si que o irmão havia selado um destino terrível. A criatura que ele chamou naquela floresta, sabendo que não teria forças para tocar alguém protegido por Deus, fez o que entidades antigas fazem. Usou a própria ganância do homem contra ele mesmo. Fez Osvaldo acreditar que estava no controle. E quando o ódio dominou completamente seu coração, colheu o que queria desde o início. A alma dele. E vai saber para onde foi levada. Davi terminou de ler a carta pela última vez sentado na sala de sua casa. Dobrou o papel com calma, colocou dentro da Bíblia da mãe e fechou os olhos por um instante. Respirou fundo, ainda sem entender o porquê de tudo isso ter acontecido. Mas tinha certeza de uma coisa: fazer o mal nunca compensa. Nunca. A história que estava guardada agora seria contada, não para assustar, mas para alertar, porque no fim, quem cava o próprio buraco acaba caindo sozinho.